Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva Com Você É, praticante certificada de EFT desde 2010, então esse ano 10 anos que eu me auto-aplico EFT, 10 anos que eu ajudo outras pessoas, 10 anos que eu tenho blog, tá? E são mais de 560 vídeos publicados. Então, uma imensa alegria, indo para o segundo livro, que tem lançamento em 25 de abril, em Porto Alegre, em que eu falo sobre propósito e significado. Eu estou muito contente de poder estar aqui, falar mais um pouco de um assunto que está me rondando bastante, e foi o motivo que eu comecei a usar EFT, a questão dos relacionamentos tóxicos, e eu venho compartilhar aqui algumas conclusões que eu cheguei, que podem tá nesse momento sendo cruciais para você que está aqui me ouvindo hoje. Relacionamentos tóxicos, como terminar com eles, qual é o seu significado, por que às vezes a gente repete esses relacionamentos, por que eles vêm e vão, por que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, né? E como é que a gente acaba com esse ciclo? Tá? O que tem por trás dos relacionamentos tóxicos? Será que a gente é o dedo podre, né? É aquele que foi marcado para levar pior? Tá? Ou tem uma grande mensagem que não está sendo percebida? Eu percebi no meu caso e no caso dos meus clientes questões muito semelhantes que precisavam ser curadas, que eu vou compartilhar aqui hoje com você. Claro que no final nós vamos ter sequência de FT, não vai embora. E vou dar recomendações de vídeos. Claro que sempre o entendimento não é suficiente para transformação. Então, a importância de entender, usar a EFT até zerar os desconfortos e depois, é lógico, você vai ter a sua libertação emocional, né? Você vai entrar no outro resultado, você vai se sentir melhor, você vai ter outras vivências, outras experiências e usar melhor seu potencial dentro do seu propósito de vida. Okay? Então, como é importante... Ninguém quer aprender pela dor, mas a maioria no planeta está vivendo assim, aprendendo pela dor, aprendendo pelo desconforto, aprendendo pelo que não dá certo, aprendendo na cacetada, aprendendo e se mexendo somente quando a coisa está feia, porque na verdade a gente poderia estar aprendendo pelo exemplo dos outros, poderia estar aprendendo pelo amor, poderia estar aprendendo pelo raciocínio, mas não, a gente deixa, né, a maioria, 99% da população do planeta ainda deixa as coisas ficarem oscas, ficarem difíceis, para que elas possam dizer, basta, não quero mais isso, e aí se permite ir para uma nova etapa ou outros momentos de experiência, mas aí a gente vai ver sempre no estado do basta, né, estado do conflito, mas não é isso que o corpo precisa. O corpo precisa primeiro ter essa possibilidade de se ver melhor, ter um melhor relacionamento consigo, e claro, a partir disso a pessoa consegue ir e ter outras experiências dentro do seu propósito de vida, que vem depois da cura do passado, que vem depois da cura dos traumas, que vem depois da superação do desconforto, que vem depois da superação da insegurança, que vem após a superação dos conflitos. Então os conflitos basicamente estão nas nossas vidas porque nós não aprendemos por outras ferramentas. A cada momento a gente pode mudar tudo isso. Hoje eu até escrevi no Facebook de uma conhecida, de uma pessoa, amiga minha no Face, né? E diz assim, a qualquer momento você pode ter outros resultados, para você ter alguma ferramenta que transforme isso, que transforme seu ponto de vista, que transforme seu ponto de atração, que lhe traga outras perspectivas e remova os bloqueios e tire os véus. Tá? Então, esse assunto de hoje, eu venho há muito tempo estudando, eu lembro que eu curei essa questão minha principal de relacionamentos tóxicos já há algum tempo, sem saber dos nomes técnicos, então tu não precisa saber dos nomes técnicos, mas precisa entender, você pode transcender tudo isso sem saber um monte de nomes técnicos. Okay? Que foi o mais interessante que aconteceu comigo. Eu não tinha o conhecimento psicológico e eu curei tudo isso porque eu usei EFT e porque eu já sabia que aqueles relacionamentos tinham alguma coisa que não estavam bem.
tinha um processo desagradável ali acontecendo. E aí muitas pessoas ficam, isso foram outras vivências, isso é só tua cabeça, isso é só interpretação. E aí hoje eu tava num lugar esperando para ser atendida, numa ficha que eu tinha tirado para saber umas informações mais sobre imposto de renda. E aí tava se falando sobre relacionamentos abusivos. Aí eu comecei a prestar atenção na lista que tava lá, né? Como identificar uma pessoa que quer usurpar você. E aí falava, né, das características da pessoa, né? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? Isso aí tudo eu enfrentei muitas vezes e se repetir essas situações porque eu não tinha pego a mensagem inicial, porque eu precisava curar as feridas anteriores, as feridas antigas. E eu vou falar aqui um pouquinho mais pra frente o que precisava realmente ser curado em mim, na minha relação comigo, na sensação que eu tinha perante os fatos, na sensação que eu tinha comigo mesma, na sensação que eu tinha na minha percepção de mim. E aí o que ficou mais evidente é que, indiferente do tipo de relacionamento tóxico, abusivo, eu fiz até uma lista aqui de alguns tipos de relacionamento tóxicos. Eu nem tô falando aqui do efeito ioiô, aquele relacionamento afetivo, o relacionamento entre pares que a pessoa não consegue terminar ou termina, vai e volta. Nem é sobre isso que eu tô falando aqui hoje. Eu tô falando são dos relacionamentos tóxicos. Quando a gente se relaciona com usurpadores, exploradores, controladores, opressores, ou mesmo abusivos, mentirosos, narcisistas, ciumentos, E ali no primeiro, usurpadores e exploradores, entram aquelas pessoas que se relacionam com outras para tirar dinheiro delas, né? Ou ficar com tudo que elas têm. E controladores são aquelas pessoas que elas se alimentam da vida e das pessoas, para que as coisas não saiam do controle, elas controlam os outros, né? E os mentirosos, são mentirosos crônicos, né? E quando eles misturam mentira com realidade, com a intenção de confundir você, são chamados narcisistas, ok? E os ciumentos é aquele que não deixa a pessoa se espalhar muito, né? Seria uma forma de controle também. Então, nenhuma dessas relações é amor de verdade, ok? A pessoa tá pensando só em si, né? E são pessoas que têm baixa autoestima, culpa, né? Então, aí pra fazer que você se sinta mais abaixo que ela, te coloca a culpa. Tem essa coisa de vitimizar, né? E essa vitimização, né? No momento que tu te sente assim, a outra pessoa me botou para baixo, ela me fez sentir impotente, ela tentou tirar o meu poder, né? Ela tentou me desempoderar. É o lado da vítima, né, que tá ativo, e muitas vezes faz com que a gente use o arquétipo do justiceiro, que eu já fiz uma live sobre isso, use o arquétipo do justiceiro para vir contra, né, para revidar, que é justamente o que determinadas pessoas, por exemplo, os narcisistas querem que tu dê a tua energia, que tu mantenha ela no foco, e mesmo que ela não esteja presente, você esteja pensando nela, que você esteja colocando ela como prioridade, porque é isso que ficar pensando o tempo inteiro numa outra pessoa, discutindo mentalmente. Tinha um ditado na minha casa: falem bem, falem mal, mas pelo menos falem. Então quer dizer, tu precisa ser o foco da atenção. E aí, quem passa pelo processo, quem passa por essas relações tóxicas, o outro lado, né? O lado que domina e o lado dominado, eles têm as mesmas características, mas estão usando as ferramentas de maneiras diferentes, né? Assim como quem é o narcisista e tem baixa autoestima, por isso que cutuca o outro até botar o outro para baixo, o outro aceitar, né, que aquela verdade que o outro tá dizendo é tudo que há, e aí se sente para baixo por causa disso, sente menos. Também o que tá na condição de ser menosprezado pelo narcisista,
trabalhado negativamente pelo narcisista, também tem a mesma condição de baixa estima, porque fica ouvindo as cacas que o outro diz e acredita aquilo ali como sendo verdade. Tá? E aí fica buscando validação, fica buscando migalhas, né? Então criam esses relacionamentos tóxicos se mantêm porque os dois lados têm baixa estima. Só que o lado que vai lá e tenta controlar, ele tá tentando reduzir a sua dor. E o outro que tá lá e tá achando que tá sendo controlado por quem vitima, vitimiza, também tem questões de autoestima, porque tá ouvindo todas as cacas, tá discutindo mentalmente depois com a pessoa, mesmo que não esteja discutindo fisicamente, né? E de alguma maneira tá tentando mostrar, já que a pessoa acha, sente menos valor, de alguma maneira interpretou isso em algum momento da sua existência como verdade, então vai sempre tentar mostrar pro outro que o outro tá errado, que o outro tá, né? Tem que parar de fazer aquilo ali, mas na verdade é a gente mesmo que precisa parar de se sentir menos, ter menos fé em nós, né? Dá tanto ouvido pro que os outros estão dizendo. Então, assim, por exemplo, quando eu me defrontei, porque eu me defrontei com uma pessoa na família, né? Eu fui criada por uma pessoa na minha família que tinha todas essas características aqui, né? Que eu comentei antes. Usurpadores, exploradores, controladores, mentirosos, narcisistas e ciumentos, né? Tudo isso numa pessoa só. Então, quantos exercícios eu estava fazendo? Resumindo, muito importante essa questão do exercício que a gente faz na convivência com o outro. A baixa autoestima, a sensação de aceitar a culpa, e a culpa é a mãe da autossabotagem, porque eu tava falando isso quando eu fiz a minha palestra nas termas de Vila Flores, perto de Nova Prata, em que a pessoa perguntou assim, eu era para ter agido diferente. Pois é, isso se chama culpa, um disfarce para falar sobre culpa, né? Porque se eu já me julguei, eu já me condenei, culpado, eu vou arranjar um subterfúgio, uma maneira, uma forma de usar minha própria energia para não me deixar ir avante, para não cometer novos erros, né? Para não ter a chance de ser exposto e passar novas vergonhas. E aí a gente sabota os relacionamentos seguintes, ou a gente só se permite se aproximar do mesmo tipo de pessoa para confirmar, né, que a gente não tem condições de ter relacionamentos saudáveis, porque a gente, né, se sente culpado por questões anteriores. Então, dá esse ouvido, dá esse valor à voz do outro, tem um quê de baixa estima, né, escondido, disfarçado de que o outro, né, sabe o que está dizendo e eu vou acreditar cegamente. Eu vou ouvir e vou aceitar tudo, vou captar tudo, vou ficar com tudo que essa pessoa está me dizendo. Não vou embora, nós vamos ter práticas de EFT no final. Então, isso tudo, esse tipo de relações tóxicas criam traumas. O corpo é formado por energia, as linhas de força mais concentradas de energia são chamadas meridianos pelos chineses, pelos hindus são chamados de nadis, tá? São 108 nadis pelos hindus, e esses bloqueios que você vai ficando pelo corpo, né, faz que você tire um monte de conclusões. Por exemplo, não se coloca no lugar do outro, não consegue mais ser empático. E a maioria das pessoas que vão lá e se deixam vitimizar por alguém, que nem eu falei ali, controladores, seja o tipo de relação tóxica que for, né? Elas se desconectaram com tudo que elas são. Claro que é temporário, isso é a boa notícia, né? Mas o que é desagradável não consegue mais se colocar no lugar do outro, não acessa as emoções, não confia na vida, não se conecta com a vida, depende dessa validação, então vive de migalhas, né? Se sente inapropriado, sempre acha que tá errando, né? Ou a maior parte do tempo acha que tá errando, se sente um erro, que é a questão da vergonha,
ou então foge de gerenciar a própria vida, porque vai parecer aquela pessoa que teve um controle desagradável sobre ela mesma, porque ela já sentiu a dor do controle desagradável e ela acha que todo controle é desagradável. Ela chega a essa conclusão, todo controle é desagradável. Então ela tá na mente dela, ela não sente dor, mas também ela não sente nada, né? E aí não consegue decidir, não consegue usar a intuição. Por que a intuição é importante? Minha nossa! Você vai decidir fazer algo. Você vai lá e é a sua intuição que vai dizer o que você vai escolher fazer. Sua voz interior, seu coração. Já cansei de ver charges falando mal do coitado do coração. Que a gente tá nos traumas da mente. Os traumas do corpo registrados pela mente. E o coração tá lá falando, gritando e ninguém ouve. É por isso as experiências ficam difíceis. Então, que caminho é esse do autoconhecimento que a pessoa pode travar quando ela tá nessas relações tóxicas que ela não tem como fugir? Mora na mesma casa até que ela consiga ir para uma outra casa. A pessoa, né, que ela tem essa questão narcisista, ela tá sempre tentando controlar o outro porque ela quer a energia do outro, que é a atenção, que é o foco do outro. E aí ela se sente, eu sou o centro, né? E aí a pessoa diz assim, poxa vida, por que ela quer isso de mim? Porque tem muito para crescer nesse exercício. Então, quando os meus estudantes, o ano passado, me perguntaram sobre a questão de relações difíceis, né? Que as relações eram muito difíceis entre as pessoas, eu tive que contar um pouco da minha história, que é o que eu tô fazendo um pouco aqui com vocês. Eu tive que contar um pouco da minha história, o que eu estava deixando de fazer, de gerenciar minha própria vida, de me aplicar, me empenhar a ser uma pessoa mais objetiva, com foco, determinação, porque eu não queria ser igual aquela péssima pessoa. Para não ser igual aquela péssima pessoa, então é melhor não gerenciar, porque podia dar uma margem de ser péssima pessoa. Claro que o que aquela pessoa estava fazendo era usar os seus dons para instigar outros. A partir das suas próprias feridas, estava instigando outros para acalmar aquela ferida, ou aquele conjunto de dores, medos, culpas, sensações de inferiorizações. Aqui a gente não está justificando que é pra gente, então, coitadinho, ele também tem as feridas. No momento que tu tá tendo essa visão de coitadinho do outro, tu tá dizendo que ele não teve poder de escolha. E na verdade foram as escolhas que ele fez que levaram ele até aquele momento. E pode ser novas escolhas levá-lo a outros momentos. Então, se uma pessoa é importante, mais importante para você que você mesmo, você não tá no seu propósito de vida. Se uma pessoa, tudo que ela fala você ouve e não ouve sua voz exterior, você não tá no seu propósito de vida. Se você não sabe dar limites, não sabe dizer não, você não tá no seu propósito de vida. Você quer dizer não de sim, você não tá no seu propósito. Você tá se violentando. E aí não quer encontrar outros que violentem você na forma de limitar em todos os níveis. Então a questão da validação, apesar dos outros não te validarem, se validar. Apesar dos outros não confiarem em ti, confiar em si. Remover os traumas para que tu não tenha repetição das histórias. E não é para tu ter novos relacionamentos, é para tu curar e sentir. Esse é o grande estímulo. Essa é a grande questão dos relacionamentos tóxicos. Então é melhor estar sozinho que mal acompanhado. Pega a mensagem. Aquele mau acompanhamento vai sumir ou vai se transformar. Normalmente some. Ok?
E se persistir, tem mais facetas para você. Tem mais coisas bacanas para acontecer nessa vida. A partir daquela relação. Então, no momento que você vai e tá com as pessoas e você sente no seu trabalho, na sua relação com os seus vizinhos, na relação com seus parentes, você sente a toxicidade na relação, que é quando você se sente mal quando alguém diz alguma coisa, quando alguém lhe cutuca com vara curta, cutuca bem no seu ponto fraco, né? E aí, o que as pessoas fazem normalmente? Pff, chuta aquela pessoa. Se pode chutar, chuta. Os relacionamentos líquidos que são chamados hoje. Vai lá e quica. Faz quicar. Só que você está esquecendo que se você não aprende a circunstância com aquela pessoa, vai ser com uma outra. Se não é com aquela pessoa que você está se relacionando, para conjugal, para relacional, vai ser com seu colega de trabalho, vai ser com seu filho, vai ser com seu tio, com seu primo, com uma pessoa na rua desconhecida. A questão é em ti. É na gente. E aí o outro vai se aproximar, mesmo que seja de uma forma dolorida, porque é a forma macia, suave, a gente normalmente não ouve. E aí a gente se revolta quando ela quer a pessoa. E aí a nossa energia vai indo só para aquela história. Ou o conjunto de histórias que não deram certo. E aí a pessoa pula para a mente. E quando ela fica na mente, onde é que ela tá? Ela não tá se sentindo. Não tá sentindo as oportunidades. Não tá tendo vida. Tá fora do propósito. Tá? E aí não quer ter depressão, não quer ter tristeza profunda, não quer ter ansiedade, não quer ter síndrome do pânico, não quer ter um monte de doenças corporais relacionadas. Porque a insegurança perante os novos relacionamentos, que era o que eu estava falando com uma cliente outro dia, tudo é inseguro. E aí você não vai então ter novos relacionamentos, você vai se trancar em si. E não vai ter vivência, não vai ter experiências, não vai sentir nada. É melhor não sentir. É mais seguro não sentir. E aí você vai vivendo a clausura de si mesmo, se afastando e sentindo cada vez mais dor. Como em alguns casos, vou pro meu remedinho. E o remédio é permitido por lei, isso a gente sabe, né? Medicação, desde que seja receitada por médico. Mas isso é vida? É propósito ou é paliativo? É propósito existencial, aquele que te enche de vida, de entusiasmo, de força, que tu vê usando a tua coragem mesmo com medo, que tu vê superando obstáculos mesmo sem saber como. Não é fantástico? Não é maravilhoso isso? Ou só existem os relacionamentos tóxicos para castigar? Qual é a vantagem de castigar? Você vai ficar na mesma. O castigo te deixa na mesma. Te trabalha pelo medo. O medo irradia de novo, então tu te castiga. Te deixa parado, amarrado no mesmo lugar. E aí que resultado você tem? Desse para pior. Então, depois de falar de relacionamentos tóxicos, quer dizer que segunda-feira eu vou ter palestra aqui no condomínio onde eu moro. Vou falar da saúde da mulher, porque nós estamos no mês da mulher, né? 8 de março é um domingo, então a palestra vai ser na segunda-feira. Depois, no 12 de março, eu tenho uma roda de conversa no IFSUL, também falando sobre a mulher, que vai ser para o pessoal do IFSUL. E depois tem outras atividades aí pela frente, vindo com tudo, lançamento do livro, 25 de abril, estamos na expectativa, né, para ver como é que vai ficar esse livro, como agora estão fazendo a edição final, mas é uma oportunidade, além de eu compartilhar mais informações sobre o propósito de vida, eu também vou estar
vai ter junto um mini curso comigo sobre propósito de vida, que todo mundo que adquirir o livro vai ter condições de acessar, sem sorteio, tá? De forma vitalícia, o meu mini curso, que agora já tem mais de 12 vídeos. E é muito bom, assim, poder compartilhar mais informações e elevar, né? E inspirar, ensinar o caminho das pedras. Quando eu comecei a usar EFT, eu fui a partir do básico ensinado aqui no Brasil, depois eu tive acesso a materiais de vários continentes, e fez toda a diferença acessar direto dos Estados Unidos a informação, e da Inglaterra também, são os dois lugares que eu acessei mais, né? Nos Estados Unidos eu acessei mais de 50 especialistas, na Inglaterra eu acessei um especialista que ele pegou a EFT e criou uma outra técnica em cima dela, mas a questão toda é que você tem tudo mastigadinho nesses vídeos. Você pode se auto-aplicar, se tiver dúvidas, pode vir para o atendimento individual, quando você não souber o que fazer, né? Mas é muito importante se auto-aplicar, precisa começar e precisa se auto-aplicar, ter o trabalho de se empenhar cada dia um pouco em si mesmo. Eu quero que você respire fundo agora, que vocês respirem fundo. Eu vou dar uma recanoite pro pessoal, nós já vamos fazer a prática de EFT, a nossa de hoje será EFT para agir em momentos de pressão extrema para revidar. Então, recanoite Traude, Ashish, Anelice, Platão, Bianca, Rosângela, Thaisa, Meli, Giovana. Coisa boa ter todo esse pessoal aí. Fico muito contente com a presença de todos. E eu quero dizer que agora eu quero que vocês respirem fundo mais uma vez. E nós vamos já fazer a sequência de EFT desta noite. Então vamos lá. Topo da cabeça. Estou nessa situação difícil. Essa pessoa pede uma resposta. Ela cutuca a onça com vara curta. Ela atiça. Ela me tira do sério com a sua persistência, com a sua maldade. Me desequilibra. Tudo isso com a sua perspicácia agressiva. Sem piedade. Queria estar no outro nível de reação. Ela parece que conhece meus pontos fracos, pois sabe cutucar com vara curta, sabe puxar o tapete. E assim é essa pessoa, não posso negar, mas posso colocar limites, posso me posicionar. E se eu não precisasse mendigar amor? E no lugar disso me desse amor? Se eu não tivesse medo de me sentir? Eu evito sentir porque me causa dor. Mas se eu usasse a coragem para me ouvir? Os momentos de crise, fazer o que é melhor para mim e para todos os envolvidos. Se eu parasse de acreditar em tudo que os outros dizem a meu respeito, revendo que cada um tem o direito de pensar o que quiser, já que a vida é um processo democrático. Eu começo a entender que o que preciso é me ouvir, acalmar os ruídos externos que a minha vida acreditou como verdadeiros.
ter fé em mim, confiar em mim, mesmo que outros não confiem. Reforçar a relação que tem comigo, mesmo que um passo pequeno por vez. Eu começo a me abrir para confiar mais em mim, aceitando que faço, que posso, que tem muitos feitos meus que apaguei, que pode me dar suporte para acreditar que o mundo está a meu favor, me suportando do meu melhor. E quanto mais me ouço no meu melhor, mais resultados tenho na aplicação. Meu exercício de vida que valido agora. Respira fundo e solta. Então aí ficou mais uma transmissão ao vivo. Os replays ficam no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's. Quem quiser me seguir no Instagram, naraeft. Agradeço a presença de todos, desejo a todos uma rica noite. A nossa próxima transmissão ao vivo vai ser na segunda-feira, porque sexta eu tenho uma outra atividade e os outros dias da semana também. Rica noite a todos, até a próxima transmissão. Tchau!